Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Segurança do Direito. É o seu podcast sobre segurança pública. Esse é o episódio inaugural do nosso podcast, que está sendo aqui gravado no aprazível bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Então, como é o episódio inaugural, eu acho importante fazer algumas considerações iniciais, até para que o nosso público fique, digamos, um pouco mais inteirado a respeito do nosso projeto. Queria dizer a todos que este programa estará disponível no aplicativo nativo do iOS, na plataforma SoundCloud, e haverá também um canal do YouTube, onde o programa rodará, né, só o áudio. E também vamos colocar o link na nossa conta do Twitter, né? Podcast Segurança dos Direitos. Quem vos fala aqui é Rafael Borges, eu sou advogado criminalista e atualmente estou na presidência da Comissão de Segurança Pública da OAB, seccional do Rio de Janeiro. A voz da nossa vinheta de apresentação, muitos de vocês vão de conhecer, é da professora Vera Malaguti Batista, né? Sem favor nenhum, uma das maiores criminólogas brasileiras da atualidade, professora da UERJ, autora de vários livros e artigos, dentre os quais recomendo com muita força o livro Medo na Cidade do Rio de Janeiro. A gente vai colocar referência. O conteúdo da fala da professora Vera, que vocês ouvem bem nessa vinheta, é, sem maiores pretensões, digamos assim, a explicação para a escolha, né, desse nome que a gente definiu para o nosso podcast, qual seja Segurança dos Direitos. Então, pessoal, a ideia é que a gente trate aqui neste espaço, sempre, de temas relacionados àquilo que se convencionou chamar de segurança pública, né? E aí que vão aspas no termo segurança pública. Só que a gente pretende abordar isso sobre outro viés, ou sobre outros vieses. É que a gente, sinceramente, não vê a segurança pública como um fim em si mesmo. E, de certa forma, a gente pretende renegar a ideia de que seja possível abraçar, digamos, uma política pública de segurança pública, sem pelo menos que isso importe em ferimento a outros direitos fundamentais. Estes sim, digamos, concretos e objetivamente apreciáveis. Essa ideia não é original, né? Como a professora Vera fala na nossa vinheta de abertura, ela está lá em Joel Rufino dos Santos e está de maneira muito clara, e principalmente em Alessandro Barata, que sem dúvida é uma referência para os estudiosos do tema, né? Para o Alessandro Barata, a segurança ela deve ser entendida como, digamos, a relação objetiva ou subjetiva que os sujeitos possuem com a estabilidade dos meios de acesso às suas necessidades. Não é uma explicação fácil, Barata não é um autor fácil, todo mundo que já leu Barata sabe disso. O que o Barata quer dizer é o seguinte: aquilo que pode ser tutelado juridicamente são as necessidades humanas, né? O que são as necessidades humanas? É a vida, é a liberdade, é a integridade física, é a honra, é até o patrimônio, né? Digamos, na sociedade atual, patrimônio é uma necessidade humana. Isso é possível de ser tutelado juridicamente. E também os meios de acesso a isso são possíveis, são passíveis de tutela jurídica. Agora, o sentimento de estabilidade em relação à possibilidade de satisfação dessas necessidades não pode ser objeto de tutela jurídica. Não é direito, porque é sentimento, né? E é mais difícil ainda quando, a pretexto de proteger esse sentimento, a gente precisa avançar na restrição de direitos reais, como liberdade, como igualdade, como dignidade e tudo mais. Então a crítica que Barata faz a essa expressão, segurança pública, e ao uso que se fez dela, é um pouco o que motiva a denominação desse podcast, né? Não existe um direito à segurança, o que existe é segurança dos direitos. Os direitos que são objetiva e juridicamente tuteláveis são as necessidades humanas, né? Os sentimentos que dizem respeito ao acesso a essas necessidades humanas não é propriamente um direito. É outra coisa que se convencionou chamar de segurança pública e vários outros nomes, né? Essa cautela, esse cuidado que a gente propõe aqui no debate, que a gente propõe aqui na discussão. E eu sugiro muito fortemente também nesse sentido, e o link vai estar disponibilizado para vocês ao final do nosso podcast, um texto do professor Nilo Batista chamado Criminologia sem Segurança Pública. É um texto em que o professor Nilo se inspira também bastante nas reflexões de Barata para dizer o seguinte, para mostrar como que é maleável essa palavra segurança e como que ela já se
A ela já se agregaram diversos sobrenomes, com os mais variados significados. A segurança já foi segurança cidadã, a segurança já foi segurança biológica, segurança pública, segurança jurídica e quem se esquece da segurança nacional, que vigorou na ditadura civil-militar aqui do Brasil. Quantas coisas o Estado brasileiro fez a pretexto de preservar a segurança nacional? Então, segurança é um termo múltiplo, variado, uma palavra judiada pela língua, vamos dizer assim, pelo direito, sobretudo, e que serve a múltiplas finalidades, né? Então, é essa reflexão que o professor Nilo coloca nesse texto. E o professor Nilo também destaca nesse texto uma outra advertência do Barata, que é quando ele percebe que, um pouco olhando para as constituições modernas, né, todas elas prevêem esse tal direito fundamental à segurança, né? O Barata vai dizer que, na verdade, esse tal direito fundamental à segurança, ele representa o resultado de uma construção constitucional falsa ou perversa. E aí Barata diz que ela é falsa porque, se realmente isso significasse a garantia de todos os direitos dos cidadãos, a melhor expressão não seria segurança pública, seria segurança dos direitos, né? Então ela é falsa nessa primeira perspectiva. E ela é perversa numa segunda perspectiva, porque na sociedade de classe, a garantia de direitos para certas pessoas geralmente acontece às custas da restrição ou da violação dos direitos de outras pessoas, né? Então ou ela é falsa ou ela é perversa nessa visão do Barata. Quer dizer, aí já é Barata criticando o que as constituições modernas prevêem em termos de direito à segurança pública e tudo mais. Essa, digamos, é, sem pretensão de esgotamento, um pouco a explicação para o nome que a gente pensou, que a gente adotou para esse projeto de podcast. É claro que no decorrer dos programas, no decorrer dos episódios, a gente vai trazer pessoas aqui, melhor do que eu, da explicação desse tema e enfim, dessa crítica à expressão segurança pública. Antes de entrar no programa propriamente dito, eu queria ainda registrar pelo menos 3 referências de podcast que nos estimularam e que, de certa forma, nos ensinam, né, com muitas aspas, porque a gente ainda não sabe, mas nos ensinam a operar um pouco essa ferramenta. Gostaria de citá-los nominalmente: o Anticast, o Foro de Teresina e o Revolu Show. Sem dúvida nenhuma que todos os erros desse programa aqui são nossos, mas se eventualmente eles tiverem alguns acertos, esses acertos poderão ser tributados aos companheiros que dirigem os podcasts aqui que eu acabei de referenciar, que para nós foram muito importantes aí na construção desse projeto. Pessoal, hoje o nosso programa contará com a participação de 3 companheiros, que eu já vou apresentar aqui, e ele também será dividido em 3 pequenos blocos, tá? Para dar bastante dinamismo ao nosso debate, à nossa reflexão. No primeiro bloco, a gente vai tratar um pouco sobre a compulsão legiferante do Estado do Rio de Janeiro, cuja Assembleia Legislativa, neste momento, está simplesmente avaliando projetos de lei que versam sobre a ampliação do porte de armas para diversas outras categorias profissionais que não aquelas já contempladas, e projeto de lei também que trata da privatização ou da concessão ou parcerias público-privadas, enfim, aí tem vários nomes, vários apelidos. Em suma, são projetos que tratam da privatização dos presídios situados no estado do Rio de Janeiro, né? E esses projetos, esses que também trazem no seu bojo uma discussão sobre a verticalização desses espaços. Falaremos disso no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente pretende tratar rapidamente da Lei 13.491 de 2017, cujo conteúdo ampliou a competência da Justiça Militar para julgar, para processar e julgar aqueles crimes praticados, crimes dolosos contra a vida praticados por militares em serviço. A gente quer fazer um pouco essa discussão, um pouco aí na esteira desse episódio recente, lamentável, envolvendo o assassinato do músico Evaldo, né, por agentes do Exército Brasileiro. Por fim, no terceiro bloco, a gente quer falar um pouco sobre alguns aspectos do grande projeto de medidas criminais apresentado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional recentemente. São esses os 3 blocos desse programa, então vamos ao programa. Então, pessoal, antes de entrarmos então no nosso primeiro bloco, propriamente dito, gostaria aqui de passar a palavra brevemente para os companheiros que vão nos ajudar no debate de hoje. Então, por favor, se apresentem. Juni. Eu sou Juni Cirino dos Santos, eu sou advogada criminalista, membro
da Comissão de Segurança Pública da OAB do Rio de Janeiro. Sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutoranda em Direito Penal pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Beleza. Ítalo? Bom, olá a todos e todas, eu sou Ítalo Pires Aguiar, sou advogado e doutorando em Ciências Sociais. Atualmente eu estou na Secretaria-Geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Beleza. E Antônio? Olá a todos e todas, meu nome é Antônio Martins, eu sou formado em Direito pela UERJ, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e professor adjunto de Direito Penal e Criminologia da UFRJ. Beleza. Então, avançando, entramos agora então no nosso primeiro bloco, em que a gente vai falar um pouco dessa compulsão legiferante do Estado do Rio de Janeiro em matéria de política criminal, né? É algo que tem nos chamado muita atenção ultimamente, né? A questão criminal, ela tem ganhado cada vez mais centralidade no debate público, né? No debate político. Só que essa centralidade, que é um pouco compreensível pela forma como a mídia trata o tema, pela forma como o senso comum trata do tema, essa centralidade ela é compreensível. Agora, ela não pode esbarrar em medidas óbvias e previsões constitucionais tão claras, né? E a ideia aqui, nesse bate-papo de hoje, é a gente tratar especificamente de dois projetos, ou de duas iniciativas que estão lá na Alerj, né? Já em fase bastante avançada. A primeira delas diz respeito à privatização, a um projeto de privatização dos presídios, né, do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que traz um pouco em seu bojo a discussão sobre a verticalização dos presídios. Em segundo lugar, o projeto que amplia o porte de armas, né, para categorias que ainda não são contempladas, digamos, por esse direito, né, muitas aspas aí, nesse direito ao porte de armas. E o que você acha disso, Ítalo? Comecemos do início. Vamos lá. Então, antes de falar exatamente sobre os projetos de lei e mesmo da iniciativa do governo do Estado, Rafael, me parece interessante trazer alguns dados prévios para localizar o debate. O Brasil, infelizmente, alcançou a marca da terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Então, nós temos hoje mais de 700 mil pessoas em situação de detenção. E no âmbito do Rio de Janeiro, onde esses projetos estão em debate, nós temos mais de 50 mil pessoas em cárcere, ou seja, quase 176% de ocupação. Ou seja, nós temos 70% a mais do que o máximo que deveríamos ter pela legislação penal, ou melhor, da execução penal em situação de cárcere. Então, não à toa, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos esteve no Rio recentemente, fiscalizou as unidades prisionais no âmbito fluminense e verificou o seguinte: a gente tem uma situação de barbárie, literalmente barbárie. Na semana passada, inclusive, chegou ao conhecimento da Defensoria Pública da Comissão de Direitos Humanos que está tendo um surto de meningite, uma doença praticamente extinta no território nacional, mas que no âmbito do sistema penitenciário fluminense se tornou normal e está efetivamente levando pessoas a óbitos ou adoecimento. Isso é uma situação periclitante. O que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos disse? Olha, recomendo ao Brasil, especialmente ao Estado do Rio de Janeiro, que implemente e efetive uma série de medidas desencarceradoras, como, por exemplo, audiência de custódia, medidas cautelares diversas da prisão, penas alternativas e mesmo, veja bem o que propôs a Comissão Interamericana, que em unidades onde a situação é mais avançada, em âmbitos de ausência de estrutura mínima para o cárcere, que o tempo passado lá seja contado em dobro pelo Estado brasileiro para amenizar a situação de superpopulação carcerária. O que o Estado do Rio de Janeiro leu da recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Olha, eles estão pedindo para eu implementar medidas desencarceradoras. O que eu vou fazer? Eu vou construir mais presídios e vou entregá-los para a iniciativa privada. Ou seja, é uma resposta que vai de encontro a tudo que foi verificado e recomendado no âmbito internacional. Então, a gente tem um projeto de lei no âmbito da Alerj dizendo o seguinte:
eu não vou apenas integrar, ou melhor, entregar a administração dos presídios para a iniciativa privada. Eu estou entregando o direito de punir as pessoas. Porque eu fui habituado, nos meus estudos, de que a cantilena neoliberal, Rafael, dizia que o Estado não sabia administrar e por isso deveria privatizar, mas que o Estado não saberia punir. Me parece que a gente está avançando para um novo estágio do neoliberalismo no âmbito penitenciário do Rio de Janeiro. Porque a Alerj está dizendo o seguinte, olha, existe uma superpopulação carcerária e eu vou entregar a administração desse problema para o âmbito privado. Mas olha só, não é só para você administrar as unidades. Eu quero que você efetivamente puna as pessoas. Eu realmente não entendo essa perspectiva de entregar para o ente privado uma questão de Estado tão sensível. Terceirizando o direito de punir, né? Exatamente. Ele, inclusive, como terceiriza a limpeza de unidades hospitalares, como terceiriza eventualmente até a prestação de serviços médico-hospitalares, como terceiriza uma série de outros serviços, está se terceirizando agora a função de exercer a punição. Você lembrava bem, antes da gente começar o podcast, de que essa terceirização das atividades fins do Estado já são terríveis no âmbito da saúde. É escândalo em cima de escândalo e prestação de serviços dos mais mal feitos possíveis. E agora a gente vai ter isso no âmbito da política penitenciária fluminense. Eu realmente, se eu tivesse condições, se eu fosse um empresário, eu não aceitaria essa concessão, porque o Estado impõe a tarefa de ressocialização, reeducação, garantia de integridade, segurança, que você seja também uma agência de empregos, que você seja também uma espécie de defensoria pública. Enfim, o projeto de lei é assustador. Só para localizar o ouvinte, Ítalo, a gente está falando do projeto 190 de 2019, que foi apresentado à Alerj pelo deputado estadual Rosenberg Reis, no dia 12 de março de 2019, e que nesse momento se encontra já com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas, entretanto com voto em separado do deputado Luiz Paulo, este pela inconstitucionalidade. O que me chamou a atenção nesse projeto, Ítalo, lendo a justificativa, porque esse projeto aqui, diferentemente do projeto de medidas apresentada pelo Moro, contém justificativa. Né, contém uma exposição de motivos. E assinatura. E assinatura, exato, que o outro não continha. Esse projeto aqui tem na justificativa dele a seguinte pérola. Diz assim, o deputado proponente: a situação do sistema penitenciário no nosso estado é grave. Precisamos de uma alternativa para o fim da superlotação desses estabelecimentos penais. E por isso a proposta visa, através das parcerias público-privadas, resolver esse problema. Ou seja, a justificativa reconhece que a situação das unidades prisionais do Estado ela é absolutamente periclitante, qualifica isso como grave, diz que a gente precisa de uma alternativa, mas em momento nenhum a alternativa sugerida são medidas de desencarceramento, como aliás propõe a Comissão Interamericana, como aliás propõe todos os documentos internacionais que se debruçaram com decência sobre esse assunto, né? E não só isso, né? Eu não sei se tem como verificar isso agora, mas acho que foi em 2017, a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos produziu um relatório sobre os presídios, as unidades privadas nos Estados Unidos, recomendando o fim gradual dessas unidades, né? O encerramento gradual dessas unidades. Porque o que eles perceberam é justamente que não existe ali uma melhora na condição e muito menos essas unidades privadas vão atingir os fins propostos de desencarceramento. 2016, Júnior. 2016, né? Exatamente. Pois é. O que eles dizem é que justamente porque essa lógica privada, essa lógica econômica, assim, nos presídios privados, ela é uma lógica que acaba, enfim, prezando pelo maior lucro pelo menor custo, né? E pensando ali no preso daí como o produto a ser produzido. Quer dizer, isso vai refletir na pior condição dos presídios, no maior encarceramento de pessoas para aumentar o lucro, em funcionários menos qualificados dentro das unidades, enfim.
É completamente contraditório com a proposta. Sem dúvida. É curioso isso, né? A gente está nesse momento, né, no Brasil, revisitando medidas nesse tema e também outros, medidas que já negativamente avaliadas em países como os Estados Unidos, né? Esse é um exemplo, e o exemplo do plea bargain também, que a gente já vai aprofundar melhor em outro momento, né? É outro, né? Nesse momento em que os Estados Unidos tem uma taxa altíssima de acordos penais, mas que está vendo que isso é uma fonte incessante de produção de injustiças, né? Nesse momento em que eles estão revendo essa prática, a gente resolve adotar aqui. Nesse momento, como a Júnior coloca, que os Estados Unidos estão revendo a coisa das prisões privadas, a gente resolve implementar aqui. Ao invés da gente aproveitar a reflexão, né, que foi feita sobre o vizinho do norte, tão admirado nesse momento, né, pela nossa liderança política máxima, a gente vem reproduzindo aquilo que eles já avaliaram como equívoco, né? A gente gosta de estar na contramão das tendências. Exato. Não apenas no âmbito criminal, né? Se a gente parar para pensar na capitalização, que é o grande mote da reforma da Previdência, eu sei que não é esse o debate, mas já está sendo revisitado nos países que implementaram um modelo semelhante. Bem lembrado, bem lembrado. O Brasil está de parabéns. Curioso, porque o conflito, ele é, como diz a Farone, sequestrado, digamos assim, pelo Estado. Quer dizer, a gente primeiro publiciza o conflito, para depois entregar o que seria a solução, que nunca é uma solução do Estado, de novo, em mãos privadas. Quer dizer, é uma contradição histórica, de certo modo, também. Sim. A gente faz o confisco e depois devolve para a iniciativa privada. Podia entregar o confisco para a iniciativa privada. A iniciativa privada terceirizada. Podia deixar né, nas mãos privadas. O Estado podia passar longe, né, da solução penal. E uma outra questão que me parece interessante também é a iniciativa do governo do Estado, agora não mais no âmbito da LERJ, de verticalização dos presídios. E aí eu fiquei pensando sobre esse tema e me lembrei de uma coisa da história recente do país, que diz muito sobre esse debate. Porque no período de Getúlio Vargas, quando ele namorou ali as tendências corporativistas, no âmbito da arquitetura isso teve um resultado imediato. Aqui no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Quando a gente teve os prédios que abrigaram os ministérios da Fazenda, da Guerra, da Saúde e mesmo da Educação, todos eles têm uma arquitetura com uma pegada bem monumentalista. A Praça Nacional, né, que hoje é a Polícia Federal, é um prédio getulista. Você entra ali no átrio desses prédios, você se percebe pequeno diante do interesse da nação, que era o grande mote corporativista. Então, quando a gente fala em verticalização dos presídios, a gente não está falando só da mudança de eixo do programa, ou melhor, do problema, da horizontal para vertical. A gente está falando sobre a necessidade de encarcerar cada vez mais, ignorando todos os problemas que isso tem efetivamente apresentado em várias unidades da federação e também no âmbito do Rio de Janeiro. É a nova estética para uma nova ética, né? Exatamente. Mais uma vez, ignorando todas as recomendações internacionais, ele insiste em prender ainda mais. Só que agora ele quer ter cada vez mais celas num espaço menor de ocupação, fazendo dos presídios um prédio. E me parece que, não está dito isso, mas que dialoga muito com a ideia de privatização, né? Você agora vai ter uma unidade concisa, verticalizada, entregue para a iniciativa privada, gerenciar e efetivamente aplicar a punição. Me parece preocupante esse tipo de perspectiva. Sem dúvida. Ítalo, avançando um pouco, temos então nessa mesma, nessa mesma onda legiferante, né, do Estado do Rio de Janeiro, esse projeto que estende, que amplia o porte de armas, né, eu acho que você vai esmiuçá-lo melhor aqui para o nosso ouvinte, eu já sei, né, e graças a Deus existe uma iniciativa da OAB Rio que formulou uma representação de inconstitucionalidade, né, contra esse projeto, porque é mesmo de uma inconstitucionalidade gritante, né, Ítalo? É uma questão que diz respeito óbvia e evidentemente ao Congresso Nacional e que está sendo tratada aqui pelos deputados estaduais. Quer dizer,
Isso diz um pouco sobre a centralidade da questão criminal. Só que a questão criminal está ganhando centralidade, mas isso não pode ser feito de maneira irracional. Isso não pode ser feito às custas do que está previsto na Constituição, né? Legislar em matéria de porte de arma, em matéria de comércio de produto bélico, em matéria penal, matéria processual penal, é competência privativa da União e, portanto, do Congresso Nacional, né? Explica um pouco isso para a gente. Exatamente isso. A Assembleia Legislativa Fluminense, ela simplesmente resolveu descriminalizar o porte de arma para determinadas categorias profissionais, entre elas os agentes do sistema socioeducativo. É evidente que ela não tem competência constitucional para tanto. Só o Congresso Nacional pode criminalizar ou descriminalizar uma conduta, ainda mais quando ela se relaciona com armas e coisas do gênero. Então, a gente ingressou com essa representação de constitucionalidade, que é o correlato da ADIM em âmbito estadual, só para os juristas não criticarem a gente. Não criticarem o nome iuris que a gente deu para a ação. Está na Constituição Estadual, a gente replica sim. Mas é um pouco mais do que isso esse debate. A gente está trazendo para o sistema socioeducativo que, em tese, responde a princípios e dinâmicas e raciocínios diferenciados do sistema penitenciário, a mesma ótica dele. Ou seja, a gente está tratando o agente socioeducativo que tem nas atribuições do cargos, atribuições educativas, higiênicas e outras formas de tutela dos adolescentes internados ou em medida socioeducativa, e a gente está aplicando a ideia do carcereiro. Ou seja, a gente está aplicando que aquilo é uma atividade de segurança pública, ou seja, a gente está indo contra a Constituição, contra o ECA, contra os documentos internacionais que o Brasil é signatário e depositou internamente e integrou ao ordenamento jurídico brasileiro. Isso é muito perigoso. Qual é o próximo passo? É privatizar as unidades, como se propõe para os presídios? Porque você bota uma coisa muito importante, né, Ítalo, que é o seguinte, pelo menos em tese, o adolescente... porque no Brasil existe essa falácia, né, de que a maioridade penal ela só é aos 18 anos, né? É uma mentira, a maioridade penal é aos 12 anos, porque desde os 12 anos você de alguma forma já pode responder pelos crimes que comete. A questão é que não chama de crime, entre 12 e 18 chama de ato infracional, né? E não chama de cadeia, e não chama de pena, chama de medida socioeducativa. Mas quem já teve numa unidade de internação de medida socioeducativa sabe que aquilo e uma cadeia é em tudo absolutamente semelhante. Então, é porque o direito tem essa graça, né? Ele dá nomes diferentes a coisas iguais e as coisas juridicamente são diferentes mesmo, a gente discute como se fossem coisas diferentes, né? Inclusive, Rafael, quem já teve o desprazer de ir ao complexo penitenciário de Jericinó, teve e prestou atenção, verificou que a primeira unidade, ou seja, a primeira cadeia, é uma unidade de medida socioeducativa. Ali do lado é um negócio de uma gritante, penitenciária. Não é do lado, assim, faz integrado, parte do complexo. Então, ou seja, isso é uma falácia, mas é uma falácia que está aí. E aí, a lógica disso é essa, quer dizer, se é uma unidade para cumprimento de medida socioeducativa, não faz sentido que você tenha agentes de segurança armados ali dentro, né? A lei não diz que eles podem portar a arma no ambiente em que os adolescentes estão cumprindo a medida. Eles dizem que tem que ficar cautelado nesse mesmo ambiente, ou seja, a qualquer momento pode ser objeto de uso diante do momento de tensão, e a gente sabe que existe momentos de tensão quando envolve adolescente em medida socioeducativa ou não. Adolescente é foco permanente de tensão. A arma vai estar lá à disposição cautelada. É muito perigoso isso. E esse projeto, Ítalo, ele estende o porte de armas para outras categorias profissionais também, né? Aliás, embutiram outras categorias profissionais, né? Um pouco naquela lógica da emenda Jabuti, né? Um pouco naquela lógica de ir acrescentando, né? Parece que no fim das contas entrou fiscal de auditor fiscal. Os próprios deputados estaduais em algum momento. Eles autolegislaram, né? Eles legislaram em causa própria. Sim, nesse caso, enfim, a gente verifica bem qual é a qualidade da nossa Assembleia, a que ela se propõe, né? Não bastasse para os agentes incluir uma série de outras categorias, inclusive os próprios. E em que pé que está o projeto? Depois de aprovado pelo Alerj, ele foi encaminhado para sanção, sancionado, a gente ingressou com o RI e está aguardando aí o tribunal se manifestar sobre a medida cautelar. Sobre a constitucionalidade, digamos assim, do projeto, né? Perfeito.
Então, com isso, encerramos o nosso primeiro bloco, que tratou desse furor legiferante do estado do Rio de Janeiro, que é uma coisa que preocupa muito a todos nós, e caminhamos então para o segundo bloco do programa. Então, começamos agora o segundo bloco do nosso episódio, que trata justamente da lei sancionada pelo presidente Temer, Michel Temer, ainda ano retrasado, Lei 13.491 de 2017, que, digamos, ampliou a competência da Justiça Militar brasileira, que puxou para si a atribuição de processar e julgar militares das Forças Armadas, né, que praticassem crimes dolosos contra a vida em algumas situações específicas, né? Que situações são essas? Situações de cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo presidente da República, situações que envolvam a segurança da instituição militar ou situações de missão militar e situação de atividades de natureza militar e de operação de paz e de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária. E eu vou explicar, assim, muito rapidamente para o ouvinte o que isso significa, né? Veja, pelo menos desde 1996, que a gente vem experimentando no Brasil, desde a Constituição de 88, na verdade, mas muito particularmente desde 1996, a gente vem experimentando uma tendência de esvaziamento de competência da Justiça Militar, né? Quer dizer, a ideia com a redemocratização era que a Justiça Militar tivesse cada vez mais uma competência absolutamente adstrita a crimes militares e a questões que envolvessem a real afetação de interesse militar, e nada mais do que isso. Então, em 96, o Código Penal Militar foi alterado justamente para que os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis fossem julgados pelo Tribunal de Júri e não mais pelo Tribunal de Justiça Militar. Só explicando para o ouvinte não iniciado, né, digamos assim, no Brasil, todo crime doloso contra a vida, né, por crime doloso entendam de forma muito sumária o crime intencional, né? Aquele crime que é praticado com intenção, né? Aquele crime que não é culposo é o crime doloso. Então, no Brasil, todo crime doloso contra a vida, ele é julgado pelo Tribunal do Júri. Ele não é julgado pelo juiz monocrático, né? Por aquele juiz de direito solitário lá que processa e que dá a sentença ao final do processo. Ele é julgado pelo Tribunal do Júri, que é aquele esquema dos 7 jurados, é aquele esquema mais teatral, em que a acusação apresenta a tua tese, a defesa apresenta também, e ao final eles decidem. Então, no Brasil, o júri é uma garantia, né, do cidadão acusado de crime doloso contra a vida. O crime doloso contra a vida é basicamente o homicídio, o infanticídio, o aborto. A grande maioria, a maioria absoluta dos crimes dolosos contra a vida que são levados ao tribunal é o homicídio, né, sem dúvida nenhuma. Então, no Brasil, você tem o cidadão acusado do crime doloso contra a vida tem essa garantia. Pelo menos até 1996, o militar que praticasse crime doloso contra a vida em serviço, ele não era julgado pelo Tribunal do Júri, ele era julgado por um tribunal militar, que é uma justiça diferente, é uma justiça especializada, também chamada de justiça castrense, né? Uma justiça toda comandada, enfim, por militares, né? Uma justiça feita de militares para militares, né? Digamos assim. Em 96 o julgamento era feito lá. A partir de 96 teve uma alteração e os militares que praticassem crimes dolosos contra a vida de civis passaram a ser julgados pelo Tribunal do Júri, como são todos os cidadãos, de uma forma geral, né? Então, desde 96 você tinha essa diferença. O que fez o presidente Temer sancionando essa lei em 17? Ele retroage à fase pré-1996. Ele retroage para estabelecer que nessas situações específicas em que eu li aqui, militares sejam julgados não pelo Tribunal do Júri, mas sim por o Tribunal de Justiça Militar. Por que a gente trouxe a debate essa alteração legislativa? Hoje, a gente trouxe um pouco a reboque do recente episódio lamentável do assassinato do músico com 80 tiros por agentes do Exército Brasileiro num bairro aqui do subúrbio carioca.
Aliás, não foi só o músico que morreu, né? O Evaldo, né? Tivemos notícia, eu acho que essa semana ou semana passada, de que uma pessoa que teria tentado socorrê-lo, que me foge o nome agora, acabou vindo a óbito também. Tinha sido hospitalizada, mas acabou vindo a óbito também. Então, quer dizer, são 2 vítimas dessa atrapalhada, dessa arbitrariedade cometida por esses soldados que atiraram 80 vezes contra um alvo. 83, para ser mais exato. Depois da perícia, o número aumentou. Então, 83 vezes contra um alvo. Enfim, pelas costas desse alvo, né? Esse carro sequer estava indo ao encontro da guarnição ali, da unidade militar, do veículo que eles estavam utilizando. Ele estava, digamos, se fosse verdade que aquilo ali eram assaltantes, eles estavam em movimento de fuga. Né? Por isso que os chutes foram por trás, né? Então a gente traz essa alteração legislativa a debate um pouco a propósito desse acontecimento massacrante, terrível, né, que teve lugar aqui no estado do Rio de Janeiro. Existe um debate, eu não vou entrar nele nesse momento, porque eu acho que não é o nosso foco aqui, de que rigorosamente aqueles soldados do Exército Brasileiro sequer estavam nas situações previstas no inciso. Né? Porque o inciso é muito claro, não é qualquer assassinato praticado por militar que vai ser julgado pela justiça militar. Os incisos trazem aqui 3 hipóteses, né? Cumprimento de missão, de atribuição do presidente da República, ação que envolva segurança de instituição militar ou atividade de operação de paz de garantia da lei e da ordem. Né? Não me parece que naquela hipótese ali em Guadalupe eles tivessem quaisquer dessas 3 situações, mas isso é uma questão que vai ser levantada pelos advogados do caso, né? Mas a questão é que essa lei, essa alteração legislativa, ela fará, se essa discussão não for vencida nesse caso concreto, ela fará com que esses militares sejam julgados pela justiça castrense. Né? Isso encerra um problema muito sério, né? Essa alteração legislativa ela encerra um problema muito sério. Em primeiro lugar, ela rigorosamente beneficia exclusivamente militares das Forças Armadas. Ela não fala no militar que integra, por exemplo, que integra a Polícia Estadual, a Polícia Militar Estadual. Ela não está expressamente abrangida nessa alteração legislativa. Então imagina, Ítalo, uma operação que envolva militares das Forças Armadas e polícias militares estaduais e que produza morte, né, como aconteceu nesse caso. Quer dizer, de quem será a competência? Essa lei cria uma situação de desigualdade completamente injustificada, né? Porque, afinal, o militar das Forças Armadas ele merece um tratamento privilegiado, né, digamos assim. Mas essa alteração legislativa ela caminha muito no sentido da militarização da segurança pública, né? Porque, de certa forma, ela confere uma certa blindagem, digamos assim, né, entre aspas, aos militares em serviço, né? Não que a justiça castrense seja menos rigorosa do que a justiça comum, mas é uma justiça corporativa, sem dúvida nenhuma. É uma justiça que está ali sendo feita por pessoas da mesma categoria profissional daquela pessoa que está sendo julgada, né? É uma justiça corporativa, não tenho dúvida disso. E nesse sentido ela tende a ser mais compreensiva, talvez, ou nesse sentido ela tende a ser menos exigente ou menos rigorosa. O fato é que esse tipo de dispositivo ele acaba incentivando esses processos de militarização da segurança pública, porque, ora, já que os militares têm garantia de um julgamento, digamos, mais corporativo, mais institucional, vamos trazer os militares para resolver a questão da segurança pública nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, já que eles terão um tratamento privilegiado se cometerem excessos. Né? Eu acho que essa lei ela encerra esse tipo de medida que é muito preocupante. Se em 2017 o Temer não tivesse tido essa iniciativa de alteração do Código Penal Militar, poderia ter sido feito pelo Moro também, na mesma linha do que ele já vem propondo para a gente, segurança pública em geral, de privilegiá-los na hora do julgamento, em razão de algum motivo que todos nós desconhecemos. Essa alteração legislativa, acho que ela caminha exatamente nesse sentido, de conferir, de dar legitimidade à letalidade policial, né? E aí a gente tem que usar aspas quando a gente se refere à letalidade policial, porque a gente está falando de Forças Armadas, e Forças Armadas, afinal, não é polícia. Mas, nesse momento, as Forças Armadas brasileiras estão se prestando a um papel policizante. Né? Elas estão se prestando a um papel que refoge completamente as suas atribuições constitucionais para servir a governantes de plantão que têm visto cada vez mais nas Forças Armadas um refúgio de produção de sensação de segurança.
né? E aí como é que fica esse tipo de dispositivo? Quer dizer, a que ele serve, né? A que propósito ele serve? E, ao mesmo tempo, a lógica policial é substituída por uma lógica de combate, né? Que é tanto excepcional no sentido de que quem vai exercer essa lógica diretamente são os militares, não a polícia, uma lógica de combate, não de prevenção de crimes, e de outro lado também se excepcionaliza o processo de responsabilização por eventuais excessos, como é o caso que nós estamos tratando. Não é? Quer dizer, no momento em que você chamar a responsabilidade aqueles que estão sendo os sujeitos diretos dessa lógica de combate, eles vão ser julgados por uma justiça corporativa, como você colocou. Exatamente. Na medida em que incha, digamos assim, esse papel da justiça militar, a gente perde o controle, porque a justiça militar é uma justiça completamente isolada, assim, né? A gente não tem... na medida em que infla ou aumenta essa competência da justiça militar, a gente perde, digamos assim, o controle do rigor ou da falta de rigor com que vai ser interpretado o tipo penal, enfim, as situações de exclusão da ilicitude, enfim. Porque a justiça militar, diferente da justiça comum, não é uma justiça que a gente tem a mesma inserção, né? A gente não tem... É uma justiça um pouco mais hermética. Inclusive, trazendo um caso concreto, eu acompanhei recentemente, numa mesma hipótese fática, abriu-se um procedimento criminal no âmbito da justiça estadual e um procedimento criminal no âmbito da justiça militar. E aí, no âmbito da estadual, houve uma absolvição, e no âmbito da justiça militar houve uma condenação. Uma situação totalmente teratológica, porque tratava-se exatamente dos mesmos fatos, só que como havia uma pluralidade de interesses sendo atingidos, abriu-se dois procedimentos distintos. E aí na justiça estadual, onde de fato a gente tem uma interlocução e compreende a racionalidade e o mundo da lei é mais claro, houve um resultado, no âmbito da justiça militar um outro. Como eu não acompanhei efetivamente os processos, só na fase final, eu fiquei assim assustado com essa situação. E olha que a gente estava falando de um caso que não envolvia exatamente os militares como autores, mas o interesse da Marinha como suposta afetada pelo fato. Entendi. Eu acho que a Juni toca num ponto importante para a gente compreender o que está por trás da ampliação da competência da justiça militar, né? Que é o hermetismo. Justiça estadual comum, não que ela seja um espaço de poder democrático, né? De todos os poderes, o de menor densidade democrática, sem dúvida nenhuma, é o judiciário, né? Quem dera que o judiciário fosse como o legislativo ou como o próprio executivo, em termos de capacidade de interação, de interlocução, de cobrança, de tudo mais. O judiciário é uma caixinha preta, enfim, eu não gosto muito dessa expressão, mas é a verdade, né? É um espaço completamente fechado, completamente hermético, completamente blindado a inserções, a influências, né? Agora, imagina, se a justiça estadual comum já é assim, imagina a justiça militar, né? Os caminhos, os espaços, eles são infinitamente menores, né? A legitimidade de uma decisão de uma justiça militar, em se tratando de um crime manifestamente comum, ela é muito menor do que a da justiça estadual comum, né? É uma justiça hermética, uma justiça fechada, uma justiça que tem outros valores. E é isso, é uma justiça que devia cuidar de questões que afetam exclusivamente interesses militares. Faz sentido haver uma justiça militar para cuidar de um furto de alguma coisa lá dentro do quartel pelo soldado que estava de plantão. Eu acho que uma outra questão também, e pegando esse gancho, é que é o seguinte, né? A justiça militar é uma justiça pequena. Agora, na medida que a gente vai vendo as Forças Armadas ocupando esse espaço enfim, de garantia da ordem, de segurança pública, à medida que a gente vai ampliando esse espaço, a atuação das Forças Armadas nesse espaço, é lógico que vão ocorrer cada vez mais situações como essa, e isso vai provocar um inchaço dentro da própria justiça militar, que vai refletir numa impressão ainda maior sobre o corporativismo deles, porque eles não têm, digamos...
eles não têm ainda capacidade para absorver toda essa demanda, entendeu? Eu não sei se isso é uma questão muito relevante, mas é uma coisa que a gente também tem que pensar em como isso se reflete na compreensão das pessoas sobre a atuação da própria justiça militar, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, não, você toca num ponto importante, ainda mais que a gente vive um momento hoje, né, não apenas de militarização da segurança, mas também um momento de incremento da letalidade. E aí eu uso a expressão letalidade policial com aspas, porque a gente está vendo, muitas das vezes essa letalidade policial, ela é policial, mas ela é produzida por agentes das Forças Armadas. Ela é policial porque ela é policialesca, ela é policial porque as Forças Armadas estão se policizando. O fato é que esses índices de letalidade, eles têm crescido exponencialmente. Aliás, até a propósito, a Folha teve uma matéria, a Folha de São Paulo fez uma matéria esse final de semana, muito interessante sobre esses índices, enfim, e cruzando esses dados e tudo mais, e mostrando até um aspecto importante desse debate, né? Como que a letalidade policial afeta as estruturas de uma economia capitalista, né? Quanto que se perde de dinheiro com a mortandade de jovens em plena capacidade produtiva, com jovens de entre 18 e 29, 30 anos, quer dizer, que podiam estar trabalhando, que podiam estar produzindo, que podiam estar incrementando o produto interno bruto do Brasil, e no entanto foram mortos em operações policiais ou operações capitaneadas. Não só isso, como também o gasto que é feito em cima disso, né? O gasto estatal mesmo em relação a isso. Eu li essa reportagem também, acho que eram 3 bilhões e qualquer coisa, assim. Exato. Gastos em função da letalidade policial, acho que desde 2017, exatamente, se eu não me engano. Que é, enfim... assustador. Um valor considerável que poderia estar sendo investido em outras áreas, né? Outras questões. Fiquem tranquilos. Esses jovens agora efetivamente vão produzir riquezas nos presídios privatizados, que a gente falou no bloco anterior. Bem lembrado. Bom, com essa piada do Ítalo, a gente vai encerrando o nosso segundo bloco. Então começamos o nosso terceiro bloco e último bloco do programa de hoje, que é justamente aquele em que a gente vai falar um pouco das medidas apresentadas pelo ministro Sérgio Moro no sentido de alterar a legislação penal brasileira. Propositadamente, eu não gosto de chamar esse projeto de projeto anticrime, né? Primeiro porque essa expressão traz em si uma peça publicitária, né? E eu não vou bater palma para publicidade de mau gosto, né? E segundo porque, rigorosamente, os dispositivos desse projeto, eles se propõem a tudo menos a evitar a prática de crimes, menos a diminuir a incidência de crimes, menos a reduzir índices relacionados à prática de crimes. Então, por ser uma contradição em termos e por ser o conteúdo absolutamente equivocado, eu acho melhor chamar esse projeto apenas de projeto de medidas criminais, né? E é também difícil chamar esse projeto de projetos de medidas criminais do ministro Sérgio Moro, porque em princípio, ele veio sem assinatura e veio também sem exposição de motivos. Aliás, eu acho que até hoje ele ainda não tem exposição de motivos. De maneira que, de forma um pouco inédita na história da produção da legislação brasileira, a gente está diante de um projeto de lei que reforma completamente as estruturas de direito, de processo, de execução penal, sem que exista por trás dele uma exposição clara de motivos, né? A exposição de motivos ela é muito importante para você entender a linha ideológica, política, filosófica do autor daquelas alterações, né? Ele parte da onde? Aquelas proposições, elas partem da onde? Elas não partem da cabeça do seu autor. Elas partem de um dado objetivo, de uma questão empírica, de uma pesquisa, de uma influência, enfim, e tudo mais. No caso desse projeto, a gente desconhece completamente que influências são essas, a gente desconhece completamente que inspirações são essas, quer dizer, o que levou esse projeto a ser formatado do jeito que ele está formatado, diferentemente de todos os outros, né, que já foram aprovados, de todas as outras reformas que já aconteceram. Aliás, era muito comum, né, que chefes que reformas legislativas dessa envergadura,
elas fossem feitas antigamente por iniciativa do executivo, né? O executivo ele nomeava uma comissão de notáveis, uma comissão de especialistas na matéria, geralmente formada por expoentes e por professores daquelas, né? Professores daquelas disciplinas e tudo mais. Eles se reuniam por meses, estudavam e dali eles apresentavam um projeto robusto com exposição de motivos e submetia aquilo ao escrutínio do legislador, né? Que aí sim faziam pequenas alterações, fazia pequenas emendas, né, no texto, e finalmente você tinha uma lei bem feita, bem acabada, pronta, né, com racionalidade. Esse projeto do Moro não, ele vem de uma forma completamente solta, desconcertada, muito ali, um pouco na perspectiva de atender ao clamor, de atender ao anseio popular por mais segurança. E ele desde o início, desde que ele apresentou esse projeto, ele disse que ele não pretendia agradar os professores, né, ele fez questão de deixar isso muito claro na largada, né? Um pouco que desprezando o saber acadêmico, né? Uma coisa bem, eu diria, anti-intelectual. Exato. Que é uma característica dos regimes autoritários ou proto-autoritários. Exatamente. Não estou atribuindo a ele essa pecha, mas me acendeu a lanterna. Exato, de desprezo do saber científico, né? Quer dizer, a academia brasileira ela é muito talentosa, né? Existem muito, enfim, temos aqui inclusive alguns exemplos disso. Existem professores perfeitos, em condições de produzir, de elaborar um conjunto de sugestões que possa realmente, digamos, conferir mais racionalidade à nossa legislação penal, né? Mas ao invés disso, ao invés de optar por esse caminho, ele resolveu simplesmente parir da sua própria cabeça aquilo que ele entendia que são alterações necessárias, fundamentais, e colocou isso no Congresso Nacional, né? E a sociedade, de uma forma geral, principalmente, digamos, o público especializado, né, recebeu com muitas críticas esse projeto, né? Eu li pelo menos mais de 20 ou 30, talvez, notas de entidades especializadas em direito penal, processo penal e execução penal, e não li, talvez tenha lido uma ou duas menções elogiosas, né, e nenhuma outra. Quer dizer, a nota geral é uma nota de crítica, a nota geral é uma nota de repúdio a isso, diversas entidades, né? Não estou me referindo a um nicho específico, né? Gente da academia, gente da advocacia, gente da defensoria pública, até mesmo gente do Ministério Público, quer dizer, reclamações muito contundentes acerca da forma como esse projeto foi construído, mas principalmente acerca do seu conteúdo, né? Então, queria só rapidamente explicar para o ouvinte que a gente pretende tratar de todos os aspectos que envolvem esse projeto do ministro Sérgio Moro. A gente só não tem tempo de fazer isso num programa só, né? Eu vou tentar dividir isso mais ou menos em 3 ou 4 pedaços. E hoje a nossa ideia é tratar de algumas medidas que têm a ver com alterações em aspectos de direito penal, né? Eu acho que dá para a gente ler esse projeto e identificar ali que ele propõe alterações de direito, de processo e de execução penal. Então eu queria hoje, Antônio, a gente se dedicar um pouco aquelas medidas de direito penal, né? Quer dizer, o que você identifica nesse projeto de mais relevante na área de direito penal, de alterações, enfim, que foi as propostas que foram apresentadas. Bom, em primeiro lugar, eu acho que esse desprezo à academia, ao conhecimento acadêmico ao qual você se referiu, ele se mostra, ele se traduz num desprezo pela técnica mesmo. Os dispositivos de direito penal que são alterados, ou que pretendem ser alterados pelo projeto, eles se caracterizam especialmente por uma falta de acuidade técnica, ou seja, não é só uma questão de política criminal, não é só uma mudança, ou pelo menos a continuidade, talvez, e intensificação de um paradigma de política criminal. Eu diria que agora totalmente transfigurado numa ótica de securitização, como se diz hoje em dia, quer dizer, já não é nem uma ótica prevencionista, é uma ótica da segurança por ela mesma, mas isso é feito de maneira tão técnica que em alguns momentos fica difícil identificar o que realmente está sendo transformado. Isso é muito claro no que se relaciona... Falta de acuidade técnica seria um sinônimo para déficit cognitivo, dificuldade de compreensão. Utilização de termos equivocados e
Isso fica muito claro, por exemplo, no que se refere à legítima defesa e na definição, por exemplo, de organização criminosa, em que fica claro, nós podemos falar sobre isso, a organização criminosa ele defende, o projeto define a organização criminosa de maneira, enfim, com ou entre as diferentes modalidades. Se nós lermos a lei dessa maneira, a gente vai ter que considera-se organização criminosa, associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e que o inciso 1º cuida da hipótese de que elas têm o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. O inciso 2º fala, sejam de caráter transnacional ou, portanto, esse ou valeria para as 3 hipóteses, ou se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para adquirir, de modo direto ou indireto, o controle sobre a atividade criminal ou sobre a atividade econômica, como o 1º Comando da Capital, o Comando Vermelho, enfim, cita outras dessas organizações, milícias ou outras associações como localmente denominadas. Para explicar o que eu falei com a falta de acuidade técnica, em primeiro lugar, se nós seguirmos a lógica da exposição da lei, esse ou significaria que uma associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e que sejam de caráter transnacional, já, enfim, de alguma maneira estaria relacionado com o conceito de organização criminosa. Ele se relaciona de alguma maneira com o primeiro, pelo plural que ele coloca, mas ele divide de uma maneira estranha em 3 incisos, quando essa seja de caráter transnacional, deveria se relacionar de alguma maneira direta com o que está no primeiro inciso. E depois, esse detalhamento, essa dignidade legislativa que se atribui a determinadas organizações é atípica e não contribui em nada para a lei. É muito exótica. Você dá dignidade a determinadas organizações de fato, que eles querem considerar criminoso, que em princípio deveria estar implícito pela definição legal. A ideia de uma boa definição legal é que você não precisa dizer os nomes, você simplesmente abrange os casos ao que você está se referindo. E depois ela elege de quem ela quer falar. Então, as organizações criminosas, como o Comando da Capital, o Comando Vermelho, etc., são citadas nominalmente. Milícias, embora seja escrito com letra maiúscula, é uma categoria genérica que não tem, seja escrito de maneira com letra maiúscula no projeto, mas é uma categoria genérica que não nomeia... Ele nomeia especificamente algumas organizações criminosas, como o 3º Comando da Capital, Comando Vermelho, Família outras. do Norte. Mas quando ele se refere às milícias, ele se refere em gênero, né? Digamos assim. Exatamente. Milícias como se as milícias não tivessem nome, como se as milícias não tivessem especificidade. É curioso, eu vi numa crítica do que até o ICC, o Instituto Carioca de Criminologia, fez uma nota sobre esse projeto, e a gente vai até disponibilizar essa nota também, o link no final do podcast, e nessa nota está dito algo mais ou menos assim, né? É curioso que ele pega as organizações criminosas, digamos assim, de extração popular, aquelas que nasceram nos presídios, e essa os incomoda a ponto de elas precisarem ser nomeadas. Mas as milícias que nascem no seio do Estado, que nascem nas corporações, essas recebem um tratamento genérico. Quer dizer, há uma predileção, parece, né? Haver, enfim, não posso falar isso, enfim, talvez seja leviano, mas há um tratamento diferenciado, né? Para 2 coisas que não são tão diferentes assim, né? Faz parte dessa lógica de pensamento, né? Faz parte dessa maneira de tratar ou de pensar a criminalidade. Né? Quer dizer. Inclusive, Antônio, no âmbito da sociologia, a professora Alba Zaluar recentemente fez um panorama sobre as atividades que a milícia exerce no estado do Rio de Janeiro. E aí ela verificou que vão desde coisas banais, como a importação e o varejo de cigarros paraguaios, até efetivamente a construção civil em empreendimentos que a gente não tem noção, ou melhor, não tinha até a última tragédia da cidade, que agora a gente está vivendo 2 por semana, então tem que
dizer exatamente qual é. Mas o que eu queria dizer é que a milícia abrange uma capacidade de operação em atividades econômicas das mais distintas possíveis, e se efetivamente tivesse uma técnica legislativa melhor, talvez a descrição típica desse conta, mais do que exatamente a nominata no âmbito do tráfico e o genérico no âmbito da milícia. Sem dúvida. Bom, e essa falta de preocupação com a técnica, ela vai se manifestar também em outros dispositivos, e existe, eu acho que ela perpassa da mesma maneira esses outros dispositivos que tratam da matéria penal, como uma lógica muito específica de tratamento da política criminal. Para não sair diretamente desse dispositivo sobre a organização criminosa, a criminalização da organização criminosa, ela já faz parte de uma lógica de antecipação da intervenção penal. Ou seja, você criminaliza o fato de pessoas se associarem para praticar crimes. Esse dispositivo, ele vai além disso, porque ele está querendo criminalizar pessoas que se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para adquirir, de modo direto ou indireto, o controle sobre a atividade criminal ou sobre atividade econômica. Ou seja, você está, na verdade, separando ainda mais, antecipando ainda mais a intervenção penal. Você pressupõe uma atividade criminal que não é necessariamente comprovada, você pressupõe a atividade criminal e você criminaliza a tentativa de controlar essa suposta atividade criminal, e aí tem essa intervenção, essa mudança, essa também exótica referência à atividade econômica, dissociada do crime. Ou seja, o que isso exatamente quer dizer? Eu acho que é uma junção da lógica da antecipação da intervenção penal levada ao extremo, com a falta de rigor técnico na preparação da lei. Falta de habilidade técnica é a sua forma educada de se referir. Exato, porque, controle sobre a atividade econômica, certamente... No limite está criminalizando o capitalismo, né? Exato, eu ia dizer, eu acho que não deve ser a intenção criminalizar... O governo liberal. Pois é, criminalizar... Será que o CAD vai ganhar competência criminal? Pois é. Na próxima alteração. Bom, e essa lógica, ela é de antecipação da intervenção e uma lógica, como eu disse antes, de securitização, ou seja, de mudar o funcionamento do direito penal, que deixa de ser meramente repressor para ser um direito penal cada vez mais preventivista, ao ponto de chegar a se preocupar apenas com uma garantia de segurança que ele, historicamente, nunca pôde dar e, na verdade, não deveria ser a função do direito penal. E esse paradigma de segurança, ele passa a, de tal modo, dominar a maneira de pensar a política criminal, que ele vai entrar no Instituto da Legítima Defesa para desvirtuá-lo completamente. Ou seja, a legítima defesa serve para garantir ao cidadão que ele não tem a obrigação de suportar uma agressão ilícita de outra pessoa. É para isso que serve a legítima defesa historicamente. O projeto flerta, ou diretamente o que ele faz, é transformar a legítima defesa num instituto de suposta prevenção de crimes. O que nunca foi da lógica da legítima defesa, ela não funciona assim. Para situar isso, nós temos que ver o seguinte: existem duas alterações substanciais quanto à legítima defesa. A primeira é no artigo 23, que trata das causas de exclusão da ilicitude, ou seja, chamadas causas de justificação. O artigo 23 define como causa de exclusão da ilicitude o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Já a redação do Código atual é que o agente, qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O projeto anticrime, ele insere um parágrafo 2º, dizendo que o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Já existia uma linha doutrinária que considerava o excesso, em casos justificados, como uma causa de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. O projeto legisla sobre isso, ou quer legislar sobre isso, e inclui
o medo e a surpresa, que seriam esses chamados efeitos ou emoções astênicas, aquilo que de alguma maneira causa uma debilidade na vítima, mas também a violenta emoção. Debilidade no autor, no agente do crime. Ou seja, naquele momento ele reage por surpresa, ele acaba fazendo mais do que ele teria feito de maneira moderada. E aí nós temos um primeiro problema, que é a violenta emoção, que além de ser uma categoria muito ampla, ela leva a indagações sérias, por exemplo, nos casos de conflitos conjugais, por exemplo, de que maneira isso não pode ser, determinada conduta da vítima não pode gerar uma violenta emoção no autor e ele acabar, esse excesso dele ser muito mais do que seria um excesso de legítima defesa, do que nós consideraríamos excesso de legítima defesa, e abre a possibilidade de se considerar que a violenta emoção de um agente público, de um agente policial, também pudesse de alguma maneira escusá-lo. E aí nós temos que notar o seguinte: o artigo 23 não trata especificamente da legítima defesa. Ele trata das 4 modalidades de exclusão, de causas de exclusão da ilicitude no Código Penal. Ou seja, em princípio, ele também trata do estrito cumprimento de dever legal. A segunda consideração que nós temos que fazer é que agentes públicos devem ter, na verdade, ou devem ser tratados com um rigor superior. Por quê? Pelo fato de eles serem agentes públicos e estarem cumprindo uma obrigação específica. Existe uma carência no Brasil de legislação específica do que eles podem ou não fazer, mas eles são regidos naturalmente por normas específicas, e que não poderiam, em princípio, alegar essa violenta emoção, porque eles são treinados para reagir com menos emoção, para reagir com a cautela e frieza necessária. Agora, o que eu me referi sobre a lógica preventivista fica mais claro no artigo 25, que é o que trata da legítima defesa, quando se insere um parágrafo único que diz: observados os requisitos do caput, o caput da legítima defesa fala de injusta agressão atual ou iminente e fala da utilização de meios moderados, utilizar moderadamente dos meios necessários para repelir essa agressão. E aí esse parágrafo único insere o seguinte: considera-se em legítima defesa o agente policial ou de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne e não repele, como faz o caput, como usa o caput, injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. E insere o inciso 2º dizendo: o agente policial de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Quanto a isso, algumas observações. A primeira é que também é bastante exótico inserir o agente policial ou de segurança pública. Por quê? Porque a legítima defesa, ela não é política de Estado. A legítima defesa, ela simplesmente, como eu dizia ao princípio, ela protege o cidadão e garante ao cidadão o direito de não suportar uma agressão ilícita de outra pessoa contra ela. Casuisticamente, né? Exatamente. Independentemente de ser agente de segurança pública, agente policial ou praticar com habitualidade em outros contextos crimes. É uma proteção do cidadão. Depois, essa ideia de conflito armado, a que se refere o inciso 1º do parágrafo único do artigo 25 pelo projeto anticrime, não se entende muito bem o que se quer dizer com isso. Conflito armado é um termo técnico, utilizado em convenções internacionais, por exemplo, a Convenção de Genebra, e ele corresponde a situações de guerra, ainda que sejam de guerra civil. Ou o projeto assume que nós estamos vivendo uma situação de guerra civil, ou ele está utilizando o conflito armado de uma maneira absolutamente atécnica. E aí nós já não sabemos o que é. Um conflito armado é um conflito entre duas pessoas, onde há a utilização de arma? Quer dizer, se for isso, é uma loucura total, não faz o menor sentido. É a definição da Convenção de Genebra, né? Ou a definição da Convenção de Genebra, pelo menos a maneira como isso é definido em termos de direito internacional. Essa ideia de que ela previne e não repele, que pode ter sido um mero descaso também vocabular, de alguma maneira mostra como a ideia é inserir a legítima defesa dentro dessa lógica de prevenção. Ou seja, a legítima defesa do agente policial significa que ele está prevenindo algo.
Ou seja, ele está agindo em legítima defesa para cumprir a função dele, que é a de prevenção de crimes, o que desvirtua a lógica da figura. E, por fim, esse segundo inciso é até um pouco difícil de compreender, porque diz o inciso seguinte: o agente policial de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ora, manter uma vítima em refém já é a prática de um crime. Portanto, é absolutamente supérfluo você fazer essa distinção. Se você separar entre o manter a vítima refém e a prática de crime, significaria o quê? Que o agente policial não pode agir em defesa da vítima se ela estiver sendo mantida refém, mas não estiver sendo maltratada? O que isso quer dizer? Quer dizer, não faz muito sentido. E, mais uma vez, e aí eu acho que, evidentemente, fica claro que a legítima defesa é utilizada para... O Instituto da Legítima Defesa ele é transformado em outra coisa, na utilização de força policial para prevenir crimes. Claro. Veja, Antônio, me pareceu que esse artigo 25, rigorosamente, a alteração anterior ao artigo 25, que foi o artigo 23, onde ele prevê a tal da violenta emoção. Aliás, eu queria até ouvir um pouco a Júnior sobre isso no contexto de feminicídio e crimes praticados no âmbito de relação doméstico-familiar. Mas esse artigo que previu a violenta emoção, ele me parece que não é por si só um problema. Eu acho que talvez a expressão tenha sido mal utilizada. Melhor seria talvez perturbação de ânimo. Sem dúvida. Porque a perturbação de ânimo é uma coisa que na legislação, no direito comparado, é muito utilizada, né? Eu acho que a gente, digamos, seria uma espécie de uma adequação, porque de fato isso tem situações concretas em que o ânimo perturbado ele provoca uma reação desmedida, descabida. Isso deve ser avaliado, se não para fins de exclusão do crime, pelo menos para fins de dosagem da pena. Então, me parece que o problema, o defeito grave do projeto, talvez não esteja ali, embora os progressistas, de uma forma geral, os movimentos de esquerda, até muitas feministas têm olhado para isso como o grande problema do projeto, um pouco por conta desse contexto grave que o Brasil experimenta hoje de violência doméstica familiar. Agora, no artigo 25, me parece que foi o reino da estupidez, porque como você colocou, ele criou uma hipótese de legítima defesa presumida. Né? Um pouco como naquela ótica do Código Penal de 1890, em que o ladrão noturno poderia ser morto, independentemente do que ele estivesse fazendo. Né? Se alguém chegasse na tua casa naquela época para roubar, que você podia matar. A legítima defesa era presumida por conta do ladrão ser noturno. Aqui ele quer presumir a legítima defesa por conta de o agente de segurança estar em ambiente de conflito armado. Né? Mas na contramão de toda a lógica da legítima defesa, que é uma lógica casuística, que não é uma lógica de definir casos, porque a legislação da legítima defesa não pode ter a pretensão de definir o caso concreto, senão que um panorama, um arcabouço, um pano de fundo que vai, digamos, abraçar situações concretas dependendo da forma como elas se desenvolvam. Né? Mas ele, a pretexto de proteger, a pretexto de encorajar politicamente a violência policial, me parece que a pretensão é essa, ele deturpa completamente a legislação brasileira, né? Criando essa figura esquisitíssima da legítima defesa presumida. E vai na contramão do Código de Conduta para Funcionários Encarregados de Cumprir a Lei da ONU, que fala expressamente sobre o uso moderado de arma, principalmente por agentes policiais, quer dizer, e que pressupõe que agentes policiais, por serem mais preparados, como você bem colocou, têm melhores condições para definir o uso da arma ou não, né? E vai contra uma série de outros documentos internacionais que estabelecem isso, né? Mas como eu falei, Júnior, nesse ponto como que você vê essa questão da violenta emoção? Quer dizer, você acha que se justifica essas críticas? Bom, acho que pensando assim nessa tendência, não só brasileira, né, global, de combate à violência contra a mulher nos últimos anos, é claro que esse é o dispositivo que mais assombra as pessoas que que enfrentam a leitura desse projeto. Mas me parece que tem duas questões aqui que a gente precisa levantar. A primeira é que focar nesse dispositivo específico é uma coisa que vai acabar ocultando problemas muito maiores, mais sérios, né, no
no pacote e que é justamente essa, digamos, transformação de elementos que deveriam ser elementos democráticos, elementos de garantias democráticas, em instrumentos da própria política criminal. E a segunda questão é que, lógico, apesar, né, da nomenclatura equivocada, como vocês dois colocaram, a gente não pode negar que pode ser, em certa medida, desejável, digamos, esse elastecimento da legítima defesa. Agora, lógico, isso dentro de limites muito bem definidos, como exige, digamos, a boa elaboração legislativa em matéria penal, e não colocado de qualquer maneira como um dispositivo, enfim, que soa até meio aleatório, né, no contexto do artigo. Sim, eu concordo com você, Juni, e eu queria dizer que eu acho que enfim, a regularização do excesso da legítima defesa, do excesso em causa de justificação, é inclusive bem-vindo. Me parece que violenta emoção foi um termo mal empregado, como o Rafael falou, era melhor algo como perturbação de ânimo, perturbação teria sido muito melhor, e eu vejo um perigo na combinação entre esse parágrafo 2º do artigo 23 e o parágrafo único do artigo 25 que o projeto pretende inserir. Ou seja, você tem no mesmo momento de transformação, de alteração legislativa, você fala em violenta emoção e introduz, quer dizer, garante ao policial ele ser tratado como agindo em legítima defesa, quando, na verdade, ele está simplesmente cumprindo a sua função pública de prevenção de crimes. Essa possível combinação é que me parece muito perigosa também. Ou seja, na mesma lógica, você transforma o policial como um agente específico que age em legítima defesa, dentro dessa lógica de prevenção ou de securitização, e você garante que um excesso por violenta emoção seja introduzido como uma circunstância que ou minora a responsabilidade, a pena, ou inclusive pode isentar de pena. Tem aspectos também nesse projeto que dizem respeito à prescrição, que eu acho que são um pouco dignos de reflexão por nossa parte, né? Só para explicar ao ouvinte, né, da forma mais didática possível, né, para quem não é iniciado, a prescrição é justamente um instituto que regula o tempo do direito de punir do Estado, né? O Estado não pode punir uma pessoa a qualquer tempo. Ele tem um tempo para fazer isso, ele tem um período em que a punição é legítima, né? Depois desse período diz-se que o crime prescreveu. E existe uma série de regras, né? A prescrição é um tema complexo, existe uma série de regras no Código Penal que regulamentam a prescrição, uma série de fatos e acontecimentos que interrompem o prazo, né, a contagem da prescrição. Agora é curioso, porque esse projeto também tem um trecho dele, e o Antônio vai poder explicar melhor, que ele muda um pouco a disciplina da prescrição, né? Mas em que perspectiva que ele o faz, Antônio? O projeto ele faz o seguinte: existem tipos diferentes de prescrição, mas para simplificar as coisas, existem momentos em que se considera que a prescrição se interrompe, ou seja, que você para de contar esse prazo e recomeça a contá-lo. O artigo 116, por exemplo, que se refere à prescrição antes do trânsito em julgado, o projeto o altera de modo a inserir 2 incisos. O primeiro se refere ao fato do agente cumprir pena no estrangeiro, e o inciso terceiro, que seria o inciso terceiro, fala na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, estes quando inadmissíveis. Ou seja, é um exemplo claro de se culpar pela passagem do tempo e por dificuldades processuais, dificuldades, da instituição da justiça, o réu. O réu passa a ser, ou seja, a prescrição passa a ser interrompida enquanto o problema é de funcionamento da justiça. E você altera a lógica também, mais uma vez, do Instituto da Prescrição para, ir ao encontro dessa ideia de que o sistema não funciona
e que isso gera impunidade. E você coloca a responsabilidade sobre isso no réu. E outra alteração sobre a interrupção vem no artigo 117, que fala na interrupção da prescrição pela publicação de sentença ou do acórdão recorríveis. A redação original do Código Penal atual é pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis. Ou seja, nós estamos dizendo que no momento em que, pela nova redação, publicada a sentença ou o acórdão, ainda que o réu tenha sido absolvido, se interrompe a prescrição. E você pode, quer dizer, o que acontecer dali para frente, você passa a zerar a contagem da prescrição, o que é absurdo. O inciso 5º fala pelo início ou continuação da execução provisória ou definitiva da pena. Mais uma vez, é uma questão uma questão sobretudo processual, mas faz parte dessa grande lógica penal processual do projeto, ou seja, você cria uma figura esdrúxula, que é de execução provisória da pena. Você tem uma execução provisória e depois, se a condenação não se confirmar, a pessoa não pode ser ressarcida daquele tempo que ela passou presa, isso é claro. E aí você ainda utiliza isso para dizer que se interrompeu a prescrição. Quer dizer, também Parece que a intenção aí do legislador, no caso do ministro Moro, é a de, digamos, dificultar a prescrição, né? Quer dizer, ele quer dificultar a prescrição para poder impulsionar a punição, né? A perspectiva é sempre essa, né? Se você dificulta a contagem, se você amplia as quantidades de marcos interruptivos, você facilita que o Estado exerça o seu direito de punir, né? A qualquer tempo, né? De qualquer modo, né? E o que me parece é o seguinte, é curioso o seguinte, o judiciário brasileiro é o judiciário, talvez seja o judiciário mais caro do mundo. É um judiciário que gasta hoje mais de 1% do PIB nacional, mais de 1% da riqueza produzida no Brasil hoje, ela é utilizada pelo judiciário. Quando você propõe regras como essas, que dificultam o decurso do lapso prescricional, o que você está fazendo é colocando a culpa da morosidade do processo no acusado, e não na lerdeza do judiciário. Quer dizer, é como se você reconhecesse o seguinte, olha, o juiz realmente, poxa, tadinho, ele ganha mal, ele precisa ter mais tempo para processar aquele sujeito, ele precisa ter mais tempo para conduzir aquele processo, porque não está dando. As varas, as serventias, né, aqueles funcionários, eles estão sobrecarregados. E a gente sabe que isso não é verdade, pelo menos do que diz respeito à justiça criminal, né? A gente sabe que não é verdade. O judiciário é bem remunerado, seus agentes são bem remunerados, assim como é o Ministério Público, enfim, os agentes de persecução criminal são bem remunerados e podem dar conta desse recado no tempo adequado, no tempo de duração razoável do processo, né? Agora, ao invés dele impulsionar a atividade do judiciário, ele vem e ele quer retirar marcos interruptivos da prescrição, ele quer dificultar que a prescrição aconteça. Exato. Você demoniza o instituto da prescrição como se fosse ela a responsável pela chamada impunidade. Enfim, impunidade num sistema que prende tanto e que mantém tantas pessoas encarceradas, chega a ser um contrassenso, né, falar em impunidade dessa maneira, mas ele culpa a prescrição por impunidade e, na verdade, inverte a lógica também de pensar a prescrição. A ideia é que, decorrido um certo lapso de tempo, perde o Estado interesse na persecução criminal e, sobretudo, o agente, o autor do suposto crime, ele se vê livre da ameaça do poder punitivo do Estado. Essa é a ideia da prescrição, a ideia básica da prescrição. O que nós estamos dizendo é o seguinte, o Estado é responsável pela morosidade, por passar tanto tempo depois do cometimento do suposto crime, e o Estado sendo responsável, quem deve pagar essa conta é o suposto agente, o suposto criminoso, que fica, enfim, o cidadão, enquanto ele não for condenado, e depois continua sendo cidadão, a pessoa, o cidadão acusado da prática de crime, ele passa a ser responsável por essa morosidade e fica sob a ameaça do poder punitivo estatal por mais tempo. Com essa espada de Damocles, né, na cabeça. Exato. Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta. Tirando as questões técnicas, que são muito problemáticas, e você já apontou para a gente alguns desses problemas, as alterações legislativas propostas no âmbito do direito penal por esse projeto, eles guardam alguma correlação com movimentos em ordenamentos jurídicos
outros? Faz parte de um movimento ou é uma inovação muito particular? Acho que existem dois movimentos internos a esse projeto, no sentido de político-criminal. Aquilo a que eu me referi quanto à lógica, a substituição de uma lógica prevencionista por uma lógica de securitização, não é especificidade brasileira. Isso faz parte de um contexto global, nós vemos em outros países. Ou seja, a ideia de que numa sociedade em que as pessoas percebem cada vez mais riscos e em que existe uma mediatização do crime, de modo que as pessoas se sentem mais ameaçadas. Isso é claro que é um processo muito antigo, não começou agora, mas existe então uma demanda por uma intervenção penal para garantir segurança, quando nós sabemos que o direito penal, por definição, ele age depois do cometimento de um determinado fato. Ele é reativo. Preventivo. Exato. Então, ele só pode ser preventivo se aceitar algum efeito, alguma eficácia preventiva da aplicação da pena. Esse movimento de securitização, o que ele pretende é o contrário, ele antecipa o fato, tanto pela criminalização, como nós falamos da figura da organização criminosa, como na medida em que se criam determinados dispositivos de segurança que não tem nada a ver com o direito penal em sentido estrito. Agora, o que é muito característico desse projeto, eu diria, é uma volta a algumas figuras do passado, e isso não é necessariamente uma tendência global, eu diria, para solidificar essa lógica da securitização. O projeto fala em diversos momentos sobre habitualidade. Ele tem, inclusive, uma medida que se chama medidas para dificultar a soltura de criminosos habituais. O que realmente causa espécie quando a gente lê. Quer dizer, medidas para dificultar. A impressão o tempo inteiro, como também na prescrição, é que o projeto tenta, de dentro do sistema, minar o próprio sistema. Ou seja, ele não acredita na figura da prescrição, então ele quer impedir que ela aconteça, interromper quando for possível. E aí ele diz dificultar a soltura de criminosos habituais, como se o sistema estivesse facilitando que criminosos habituais se soltem, não sejam soltos. Agora, a figura que eu estava me referindo é essa de criminosos habituais. A ideia de criminosos habituais, assim como a ideia de uma criminalidade por conduta de vida, ela é típica de sistemas autoritários, de um modelo de pensamento autoritário, e não é à toa que ela ganhou corpo em sistemas autoritários do passado, e na doutrina penal que embasava esses sistemas, tanto no fascismo italiano como no nacionalsocialismo alemão. A grande chamar o nazismo de nacionalsocialismo, isso tem causado alguma confusão na cabeça das pessoas. Enfim, o nazismo alemão, o movimento alemão de extrema direita, não há nenhuma dúvida a respeito, o movimento político alemão de extrema direita, que recorreu a uma parte da doutrina penal, enfim, e a doutrina penal serviu para isso, dava especial atenção a essa figura do chamado criminoso habitual. Ou seja, são pessoas que você dissocia o fato, ou seja, o crime, da pessoa, e você começa a se interessar não por crimes, mas por pessoas que cometem crimes. É claro que nós temos algum resquício disso em outros ordenamentos, em determinadas questões. Por exemplo, existe uma preocupação muito grande com o terrorista no contexto internacional e não com fatos que sejam classificados como terrorismo. As definições de terrorismo são muito detalhadas e, apesar de muito detalhadas na legislação internacional, em geral muito ruins. Ou seja, elas se prendem em detalhes e não conseguem abarcar aquilo que elas querem abarcar. Por quê? Porque o que está em consideração é essa suposta figura do terrorista. Então, existem resquícios dessa transformação do direito penal, no que nós chamamos de um direito penal do autor. Ou seja, nós nos preocupamos com pessoas que cometem crimes e, sobretudo, com pessoas que podem ou que provavelmente vão cometer crimes. E isso é típico de estados autoritários. O projeto fala na habitualidade como, enfim, causa para
impedir a progressão de regime, causa para levar que o cumprimento inicial da pena seja de regime fechado, ou, nesse caso esdrúxulo, da impedir soltura de criminosos habituais, ele recorre a essa figura autoritária da habitualidade e dissocia, de maneira muito própria, o autor do contexto de crime. Ou seja, isso se insere também nessa lógica de securitização, porque você transfere para a probabilidade do cometimento de crimes. Você foca na probabilidade de cometimento de crimes para embasar determinadas medidas, mas a maneira como isso é feito no projeto remonta, eu diria, a um pensamento autoritário dos anos 30 do século passado. Ótimo. Maravilha. Obrigado, Antônio. Com isso, então, a gente vai encerrando o nosso terceiro bloco. O Projeto Moro é um projeto que rende pano para manga, a gente certamente vai voltar a ele em outros episódios para tentar enfrentar todos os pontos, pelo menos aqueles mais polêmicos, vamos dizer assim. Acho que tudo é polêmico ali, né? Tudo peca pela falta de acuidade técnica, como você bem colocou. Deixa eu fazer um comentário. Eu me deparei com um termo esses dias que é sofomaníaco. Sofomaníaco é a pessoa que, embora seja evidente para todo mundo que não tem conhecimento, que não tem, enfim, sabedoria, ela se dispõe, ela se convence de tal forma da própria inteligência que ela se dispõe a, enfim, impor a inteligência dela às outras pessoas. Eu acho que é um pouco isso, assim, o projeto é um pouco sofomaníaco. Sofomaníaco, perfeito. Então, com isso, a gente... Para ficar num termo mais elegante. Né? Do que falta de acuidade. Ou déficit cognitivo, ou burrice, talvez. Mas é por minha conta isso. Então, com isso, a gente encerra o terceiro bloco e voltamos na sequência com a conclusão do nosso episódio de hoje. Pessoal, então retornamos agora já para a conclusão do primeiro episódio do nosso podcast Segurança dos Direitos. Este episódio ficará disponível para todos vocês na plataforma SoundCloud, no aplicativo nativo do iOS. A gente também vai colocar o link ali no Twitter, né? Na nossa conta, na conta do podcast Segurança dos Direitos. E também haverá um canal do YouTube, onde esse áudio estará lá completamente disponível. Vamos também colocar os links dos artigos, das dicas, dos documentos que a gente mencionou aqui nesse episódio de hoje, para todo mundo que quiser olhar lá, quiser baixar e quiser depois discutir com a gente, será muito, muito bem-vindo. Queria fazer alguns agradecimentos especiais, agradecer muito a todos os convidados, as pessoas a vocês três, especialmente, a vocês quatro que estiveram aqui comigo hoje, o Ítalo, a Juni, o Antônio e o Léo, né? Agradecer o Léo pela parte técnica, pela edição de som e por tudo que diz respeito à operação, né? A operacionalização desse podcast. Agradecer também a Tamires, que é a designer, responsável pela nossa parte gráfica, né? E por todo mundo que nos ajudou. E agora eu vou passar rapidamente a palavra para os nossos convidados, pedindo a eles que, no seu encerramento, nas suas considerações finais, deixem aqui para o nosso público uma dica literária, mas gostaria muito de frisar a parte do literária, no sentido de que, embora eu e os ouvintes saibamos das propensões jurídicas de vocês todos, das formações jurídicas de vocês todos, eu queria muito receber dicas de literatura, eu queria muito receber dicas de livros que, claro, fazem parte da formação de vocês, estão ali integrados nesse processo de construção da crítica, mas que não dizem respeito de maneira evidente, né, e objetiva com a matéria jurídica. Então, passar a palavra agora para o companheiro Ítalo, então. Bom, eu vou indicar 2 livros. O primeiro livro é O Cortiço, que é um clássico da literatura brasileira e que pode ser lido como uma metáfora da nossa formação urbana e quão excludente ela é. E como complementação a essa leitura mais leve,
eu queria indicar também o livro As Duas Faces do Gueto, do Loic Wacam. Mas o leve aí é o Cortiço ou é o Duas Faces do Gueto? Não, o Cortiço. É, porque eu já li o Cortiço e não é muito leve. Eu tô achando o Wacam mais ameno. O Wacam é um cientista social que transita entre a sociologia e a antropologia e que tem se destacado nos últimos anos na verificação de como a minimização de um estado social implica necessariamente num processo de criminalização como resposta à pobreza produzida pelo capitalismo. Então, acho que esses dois livros eles se autocomplementam em algum momento. Essa é a minha dica. Beleza. A Juni? Bem, eu venho com uma dica que é o livro que mais me impactou nos últimos 3, 4 meses, assim. É uma dica que eu tenho dado para todo mundo, inclusive metade dessa mesa já ouviu essa dica em algum momento, que é... Eu sou muito fã do Jorge Amado. É a trilogia Os Subterrâneos da Liberdade, que era para ser, na verdade, mais do que uma trilogia, né? Eram para ser 5 ou 6 livros, algo assim. E ele acaba cortando a trilogia, deixando ela menor, mas que ele, enfim, narra a vida política durante o Estado Novo, né? Então, os personagens ali são os mais diversos possíveis. Você tem desde do operário, assim, do proletário, realmente não mobilizado dentro de nenhum partido. Você tem os militantes do Partido Comunista, você tem os empresários, você tem os políticos tradicionais que se sentiram afetados com o Estado Novo. Enfim, é uma riqueza de personagens muito grande. É um livro que te dá uma boa contextualização histórica, assim. E, além disso, é um livro que te coloca para pensar politicamente também sobre o momento que a gente vive, né? Você consegue fazer ali algumas considerações um pouco mais historicamente fundamentadas, eu acho. Maravilha. Antônio? Bom, eu sugiro, vou deixar como dica, sugiro um autor que é o James Baldwin. Ele tem ensaios extraordinários. Sugiro que me ocorre o Quarto de Giovanni, que eu sei que foi traduzido para o português. Inclusive, recentemente passou no cinema a versão que fizeram, a adaptação que fizeram de um outro romance dele que se chama Se a Rua Billy Falasse. Fica essa sugestão de leitura. Como a dica de um livro e de um filme também, né? Porque realmente o filme é muito bom. O filme é baseado nesse livro. Tá ótimo. Queria então mais uma vez agradecer muito a todos vocês a disponibilidade de estar aqui debatendo esses temas importantes com a gente e dizer para os ouvintes que a gente volta na próxima semana com o nosso podcast Segurança dos Direitos. Um grande abraço, boa noite.